Senhoras e senhores, lhes convido a conhecer meu canal na plataforma roxa ao lado, onde tenho feito transmissões ao vivo quase todos os dias. É o primeiro link no comentário fixado. Aguardo vocês lá. O episódio mostra uma jovem chamada Mia envolvida em um atropelamento que resulta na morte de um ciclista. A personagem estava no banco do carona, ou seja, não estava dirigindo e, inicialmente, desejava chamar a polícia, mas Robbie a convence do contrário. Ela e o motorista haviam bebido e usado drogas antes do acidente. Então decidem se livrar do corpo em vez de relatar o que houve para as autoridades. 15 anos depois, Mia é uma arquiteta de sucesso e o acidente do passado nem a atormenta mais. Contudo, Robbie retorna à sua vida, alegando que queria se redimir pelo que fez, escrevendo uma carta à esposa do homem que mataram, cujo corpo nunca foi encontrado. Porém, Mia não estava disposta a desistir da vida que conquistou apenas para livrar uma consciência culpada. Ou seja, a personagem, que tem uma família, além de uma carreira de sucesso, inicialmente parecia mais abatida, vulnerável e emocional do que Robbie. Contudo, logo descobrimos que, na verdade, ela era capaz de muito mais violência a sangue frio do que ele. Esse comportamento fez e faz muitos espectadores teorizarem que o título aponta para esses traços de insensibilidade e egoísmo de Mia. Ela é bastante dura com Robbie quando ele reaparece, e se mostra muito mais preocupada consigo mesma enquanto discute os prós e contras de dizer a verdade do que com fazer o que é certo. Visualmente, o episódio mostra que Mia tem muito a perder, não só socialmente falando, mas ela encontrou um lugar seguro e confortável em sua luxuosa casa, onde ela está aparentemente protegida de todos os perigos do mundo. De certa forma, ao se infiltrar em sua casa, Robbie adentra também os seus mais profundos pensamentos, fazendo-a questionar o passado, presente e futuro. Detalhes sutis em Crocodile mostram como Mia não lidou totalmente bem com seu trauma emocional, embora 15 anos mais tarde pareça tê-lo superado. O comportamento da personagem torna-se ainda mais perturbador quando ela se lembra que existe uma tecnologia que pode ser usada para acessar suas memórias. Como é recorrente nos episódios de Black Mirror, este explora o que poderia acontecer caso uma tecnologia possível, mais distante, se tornasse popular. Em Crocodile, uma espécie de relembrador, um dispositivo capaz de escanear as memórias recentes de uma pessoa, é usado por investigadores capacitados a fim de descobrirem o que aconteceu em determinada situação, mas não apenas pedindo para se lembrarem do ocorrido, e sim ativando dois poderosos auxílios nesse processo, o olfato e a audição. Não é uma solução perfeita, especialmente porque, como é dito no episódio, as memórias são emocionais e subjetivas, e portanto não confiáveis, sendo às vezes até maleáveis. Quando Mia é contactada para ajudar em um caso em que fora testemunha, a personagem mostra-se incapaz de disfarçar suas lembranças do assassinato de Robbie, assim como da subsequente fuga. Desse modo, a personagem se vê forçada a cometer mais crimes na esperança de cobrir os rastros do primeiro. Como um crocodilo, Mia é sangue frio e casca grossa. Ela espera silenciosamente por sua presa, permanece quieta, fingindo ser uma dócil arquiteta e mulher de família, até que é ameaçada, quando se revela uma assassina impiedosa. A gélida paisagem islandesa em que se passa o episódio reitera essa sensação de insensibilidade e isolamento emocional, e a imagem promocional focada na aparente expressão de choro de Mia é um aceno ao público para criar essa correlação. Além do mais, automaticamente nos remete à frase "lágrimas de crocodilo", que busca indicar que o gesto, normalmente resultado de grande emoção, tanto negativa quanto positiva, é falso, fingido. Mia chora toda vez que mata, ela até pede desculpa às vítimas, mas isso não a impede de cometer mais atos horríveis. Suas lágrimas, que podem ser confundidas como fruto de culpa ou de simpatia, são apenas a externalização de todo o estresse que uma mulher inquieta adquire à medida que piora sua situação, não um atestado de que ela tem um coração. A protagonista chora entre as vítimas, mas ela não é menos criminosa ou condenável porque tem olhos vermelhos e inchados. Quando ela aparece do lado de fora da casa de uma futura vítima, vestida de preto e empunhando um martelo, ela aparenta ser tão sanguinária e aterrorizante quanto qualquer vilão de filme de terror. Alguns dizem que a lógica cruel da história de Crocodile tem um aperto mortal, semelhante à mordida de um crocodilo, tentando dar sentido ao título. Outros enxergam na resposta de Mia a surpreendente aparição de Robbie, que trouxe consigo todo o peso dramático e emocional de um segredo há muito tempo enterrado, o despertar de uma reação em cadeia motivada pelo irracional. Mia
confrontada pela possibilidade de perder toda a sua estabilidade e segurança, permitiu que seu cérebro réptil assumisse como um lagarto, cobra ou crocodilo encurralado. Mas o criador da série e roteirista do episódio explicou que a gênese do título na verdade se relaciona com a encarnação anterior do roteiro, sobre uma pessoa que testemunhou o assassinato de sua mãe aos 2 anos de idade. Por causa disso, ela se tornou uma pessoa muito ansiosa, que viu o mundo como sendo incrivelmente ameaçador. Ou seja, o título Crocodile refere-se a uma analogia para alguém que foi traumatizado desde cedo, causando um incômodo e desconfiança constante, impedindo-o de ser capaz de relaxar. Como uma mulher branca, de família tradicional e de classe média alta, Mia se beneficia da presunção da inocência que a cerca como um escudo social. Ela é uma assassina improvável, e isso é parte fundamental não só para a continuidade de seus crimes, como para a crítica sutil do episódio. Não por acaso a maioria de suas vítimas são pessoas não brancas. Quando Shazia vê vislumbres das memórias de Mia, a protagonista a mata. Antes, ela procura as lembranças de sua vítima para descobrir se seu marido Anand seria capaz de associá-la ao crime. Logo, Anand é morto no banho e seu filho tem o mesmo destino, e ainda que sua morte aconteça longe da vista dos espectadores, reforça a ideia de que Mia é uma assassina completamente impiedosa e fria. Nas cenas finais, vemos a protagonista na apresentação escolar de seu filho, após ter feito o impensável, matado uma família que incluía um bebê. Então ela chora, lágrimas de crocodilo, que parecem ser mais de cansaço e talvez alívio do que de choque pelo que foi capaz de fazer, porque estes não foram crimes passionais, mas atos frios e desapaixonados de uma criatura inescrupulosa. A justificativa original para o título do episódio faz mais sentido levando em conta a premissa anterior, mas ainda assim parece estranhamente apropriada para os eventos que acompanhamos em tela. A trama, que culmina com um chocante e desnecessário assassinato de um bebê, afinal ele era cego, se conecta tematicamente à ideia original da história, que começaria com uma criança de 2 anos testemunhando o assassinato de um parente. O episódio termina com um porquinho da Índia, chamado Codger, testemunhando o assassinato, e em seguida sendo preparado para uma sessão de recordação. Porém, é sabido que os porquinhos da Índia têm uma visão muito ruim. Eles mantêm os olhos abertos o tempo todo, mesmo quando dormem, mas sua visão em si é relativamente pobre, embora possam distinguir cores. Eles são capazes de ver 340 graus e 33 imagens por segundo, em comparação com as 22 imagens dos humanos no mesmo período de tempo. Contudo, os porquinhos da Índia não possuem percepção de profundidade e podem facilmente ser feridos por causa disso. Eles dependem mais da audição e do olfato para se situarem. Como se isso não fosse limitante o suficiente, diferente do dispositivo de gravação de memória usado no episódio The Entire Story of You, que registrava com perfeição tudo o que era visto, as memórias neste episódio são complicadas de se decifrar e de acessar, além de, por vezes, serem imprecisas. Então, é impossível sabermos o quanto eles poderiam confiar na memória do animal. Não fica claro como a polícia poderia ter acessado as memórias de Codger, já que eles não podiam falar com ele sobre o que aconteceu, esperando que isso servisse para o animal ajudá-los no que precisavam, ou se as memórias eram utilizáveis, levando em consideração as limitações do porquinho da Índia. Mas talvez, através de sons e cheiros específicos servindo de gatilho, Codger tenha desencadeado memórias suficientemente claras do evento. No entanto, é possível que nos últimos segundos do episódio, quando a polícia aparece, eles não estejam realmente ali, ou caso estejam, não seja para prender Mia. O desfecho da personagem estabelece sua vergonha e paranoia. Ela se sente insegura e solitária, mesmo rodeada de pessoas e próxima daquele que ama. O medo e a sensação de estar sendo perseguida irão acompanhá-la para sempre ou até ser pega. Portanto, as autoridades que aparecem na apresentação podem ser fruto de sua imaginação perturbada. Observem que ela é a única a notar a presença deles e olhar para trás. De qualquer forma, é plausível que os policiais, mesmo sem provas derivadas das memórias do porquinho da Índia, tenham chegado à conclusão de que Mia era a assassina. Basta lembrarmos de quantas pessoas ela matou em um curto período de tempo e em todas as evidências que provavelmente ela deixou para trás por causa do descuido provocado pelo desespero. Desse modo, seria só questão de tempo até eles ligarem os pontos e conseguirem indícios suficientes para invadirem a mente de Mia, buscando as memórias do que ela fez. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro,
Torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.